Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento em que vocês estão me escutando agora. Nós estamos aqui para continuar as nossas aulas, de competência 5, né? A competência que diz respeito à conclusão, que avalia a conclusão da redação do Enem. Sem mais delongas, sem prolongar muita conversa, vamos continuar para o nosso segundo elemento obrigatório da proposta de intervenção, que é o elemento ação. Lembrando que a aula passada foi o elemento agente. Perfeito? Vamos embora. Vou colocar o material para vocês observarem aqui, tá? Tá aí, ó. O elemento ação é o elemento que diz respeito à ação prática apontada pelo participante como necessária para a solução do problema apresentado pelo tema. É a partir da ação que reconhecemos a intenção de propor a intervenção para o problema abordado e que os demais elementos se organizam. A pergunta a ser respondida é: o que deve ser feito? Sobre esse agente, é importantíssimo discutir sobre como deixar claro que você está solicitando uma ação, para que se evite o fenômeno do elemento nulo. Lembrando sempre que elemento nulo tem vários critérios de adoção, né? Você pode ter um elemento nulo: ação, agente, detalhe, meio, finalidade. Qualquer elemento pode ser nulo. Só tem uma condição para o elemento não ser nulo. Só tem uma, não tem mais do que essa, não. A condição é que esse elemento ele não sirva. Bom, basta que ele não sirva. Ele pode não servir do ponto de vista prático. Você usa um agente errado, elemento nulo. Ele pode não servir do ponto de vista da eficiência, certo? Você usa um agente ou propõe uma ação, ela é uma ação que é possível. Ok, mas não é eficiente. Pode-se até fazer, pode-se até executar a ação, mas ela não é eficiente. Nula. Por que nula, professor? Porque não vai contar, meu amigo. Porque não vai contar como elemento válido para você. Então a gente chama de nulo, diz que é nulo do mesmo jeito. Certo? Então, por isso a minha preocupação, e eu já venho externando essa preocupação desde a aula passada, né? Que é aquela preocupação que diz respeito a vocês serem eficientes, né? A vocês serem precisos quanto ao que querem pedir. E, principalmente, acima de qualquer coisa, que vocês sejam o mais próximo da realidade possível. É o que vocês precisam fazer. Serem próximos da realidade. Não inventar, não fantasiar. Ser preciso, ser próximo da realidade e acabou a história. Não precisa de muita coisa para isso, não. Muito bem. Isto é, o modo como você tenta expressar tal elemento é tão frágil que ele é desconsiderado para fins de avaliação. Já expliquei. A ação nula ocorre quando o comando dessa parte é frágil, supérfluo e muito amplo, não dando a certeza de que você quer ou de que você exige que aquela medida seja realizada. Portanto, os verbos no indicativo ou no imperativo são as melhores opções para evitar essa falha. Outro aspecto esclarecido é com relação aos verbos que são usados para dar a ordem da proposta. A ação precisa ser solicitada ou pedida e não sugerida. A sugestão de proposta implica a nulidade desse elemento. Então, veja só, são sugestões. Se o governo criasse, olha o verbo sublinhado, minha gente, se o povo tivesse educação, a situação mudaria se as pessoas mudassem a forma de pensar. Então, veja, o que houve aí não foi um pedido de uma ação. O que houve aí não foi uma demanda de uma proposta. O que houve aí, meus amigos, foi uma sugestão marcada por uma condicional. Lembrem-se de que as orações condicionais, toda condicional, ela expressa, como o próprio nome está dizendo, uma condição. Então, expressando uma condição, né, a partir do momento em que expressa uma condição, a
a obrigatoriedade da proposta ela se torna muito distante. Né? Você não pode dar uma condição para uma proposta de intervenção para um problema. Essa condição não existe. A condição é só, aliás, isso só tem uma condição, é que aconteça. Então, linguisticamente falando, a gente não pode dizer, se o governo trabalhasse nesse aspecto, seria muito bom, porque os problemas estariam resolvidos. Não, você tem que dizer o que o governo tem que fazer. O que as iniciativas privadas, públicas, população, escola, agentes do modo geral, eles têm que fazer o quê? Isso é dever, isso não é possibilidade. Conversados? Vamos embora. Então, outra falha que leva à anulação do elemento ação é a constatação. Por exemplo, é importante que medidas sejam tomadas para que tal problema seja mitigado. A ação do poder público é imprescindível para que essa problemática seja vencida na sociedade brasileira. Vê-se que a ausência de medidas contribui para que tal problema permaneça. Como dá para perceber, isso não é um pedido, uma proposta. Né? É uma constatação. Então, está constatando, está pondo, está posto que é importante que medidas sejam tomadas. Tá, e aí? O que isso quer dizer? A ação do poder público é imprescindível. Tá, mas qual é a sua medida? Vê-se que a ausência de medidas contribui para que tal problema permaneça. E? Cadê a proposta? Estão compreendendo aí como é que funciona a coisa? Ou como não deve funcionar, na verdade? Mesmo que implicitamente, haja a intenção de propor algo, textualmente não ocorre, portanto, não é levado em consideração. Veja abaixo outros exemplos de ações nulas. Portanto, medidas devem ser tomadas para resolver esse impasse. Ação muito genérica. Está fora. O governo deve atuar para a resolução desse problema. Ação muito genérica. Está fora também. Preste bem atenção. Qual é a estratégia que eu recomendo para você conseguir identificar se uma ação ela é genérica e se ela vai ser anulada ou não? É só você perceber se tem detalhe. É só você perceber se tem algum detalhamento que diga como é que essa ação vai ser feita. Se não tiver como ela vai ser feita, procure fazer. Se não tiver como ela vai ser feita, procure determinar como essa ação vai ser feita. Certo? Porque se você não determinar, a ação ela ganha um ar tão genérico que ela é simplesmente desconsiderável. Tá bom? Perfeito. Como essa que eu estou lendo aqui agora, né? A partir disso, concluímos que é necessário um olhar amplo da parte governamental. Tá? Beleza. Professor, tem uma proposta aí? Tem. Tem uma ação? Tem. A necessidade de um olhar amplo da parte governamental. Sim, mas isso é suficiente para seu texto ser avaliado e dizer que uma pessoa fez uma proposta de intervenção? Evidentemente que isso não funciona. Tá? Aí é desconsiderado segundo os critérios de correção do Enem. Nós precisamos evoluir a nossa mente para que todos possam ter um futuro belo e com acesso ao cinema. Ação pouco interventiva. Precisamos evoluir a nossa mente. Veja que coisa ampla, né? O povo precisa ter força de vontade, muita paciência e acreditar na democratização. Mesma coisa. As empresas exibidoras não devem cobrar caro de seus clientes. Olha só, outra questão interessante que vale a pena discutir com vocês aqui é o fato de as ações, né, elas precisam ser positivas. O que é isso, professor? Você deve dar a ordem da ação que você queira que aconteça e não que você não queira que aconteça. Por exemplo, essa número 6 aí. As empresas não devem fazer isso. O governo não deve fazer aquilo. A população não deve jogar lixo na rua. Professor, e qual é a ação que eu devo propor? Então, propõe que a população crie consciência, certo? A população deve criar consciência de que jogar lixo na rua é errado. E não, a população não deve jogar lixo na rua. Certo? Assim manda o critério de correção da prova. Exemplos de ação. Portanto, a fim de amenizar o problema humanitário contemporâneo, a ONU deve, por meio de comissões e de tratados com os países, efetivar a criação de mecanismos que formulem estratégias capazes de reverter o quadro social.
o qual será possível, aí veja que está em negrito, ó. A ONU deve, olha o deve aqui, galera, ó, por meio de comissões de tratados com países, efetivar a criação de mecanismos que formulem estratégias capazes de reverter o quadro social, o qual será possível através de acordos e deliberações que impulsionem a formulação de políticas públicas dignas aos refugiados, assim como um meio propício para a sua viagem. Além de instituir campanhas sociais que fomentem o desenvolvimento do senso crítico do cidadão para o cerceamento da xenofobia. Veja que as propostas aí, ela não está dizendo assim, o governo deve criar mecanismos que formulem estratégias capazes de reverter o quadro social. Sim. E aí? Que mecanismos são esses? Quais mecanismos? Aí ele vem depois, ó, o qual será possível através de acordos e deliberações que impulsionem a formulação de políticas públicas dignas aos refugiados. Então veja que a ação ela não é jogada nas mãos do corretor. Diz-se o que é que se quer, diz-se também como quer. É claro que o como não é ação, o como é meio, ou modo também. Tá? O como não é ação. Eu estou só dizendo que não adianta você estudar elemento A, elemento B e esquecer do C. A proposta só serve se for completa. Ela precisa ter os 5 elementos. Caso não tenha, você vai perdendo ponto, né? A cada elemento, tanto é que são 5 elementos, perceba, são 5 elementos e são 5 níveis de avaliação. A gente já falou lá passado, né? O princípio básico que você deve cumprir é a sua proposta, ela precisa obrigatoriamente estar relacionada com a discussão que você estava tendo no seu texto. Fim de papo. A sua proposta precisa estar relacionada à discussão. Você não vai escrever um tema sobre violência urbana e vai elaborar uma proposta para crise carcerária. Não pode. Muito embora sejam temas que se cruzem em algum momento, mas cada um é cada um. De modo não. Certo? Depois disso, são os elementos. Os elementos são os critérios. Ok? Depois disso, os elementos são os critérios. Então, são 5 elementos. E são 5 níveis de avaliação. Que começa no nível 0 e vai até o nível 200. Certo? Então, você não tem nenhum elemento. Zero. Zero. Tira 0 na proposta. Né? Você colocou um elemento, 40, 2, 80, 3, 120, 4, 160, 5. São todos 200. Tá bom? Então, não pode esquecer nenhum. E também a questão aqui da ação, ela contribui, né? A ação bem feita, ela traz os demais elementos junto com ela. Filé? Segunda conclusão. Portanto, fica evidente que as escassas políticas públicas voltadas para a memória e a preservação do patrimônio cultural têm contribuído para movimentos sociais que afetam a estabilidade e a coesão social. Assim, cabe ao governo federal garantir a memória e a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Cabe ao governo federal garantir. Cabe garantir. O governo federal precisa garantir, né? Isso pode ser feito através de maiores repasses monetários ao Ministério da Cultura, com o intuito de serem utilizados para manterem reformas e obras de preservação de museus e centros históricos, garantindo a segura edificação das estruturas. Além de, aliado ao Ministério da Educação, promover projetos sociais nas instituições de ensino, voltadas para a preservação da memória. O Ministério deve promover projetos sociais nas instituições de ensino, como a discussão dos fatos ocorridos no militar. Com isso, pode-se haver, e aí vai-se embora, o finalzinho aí é para a finalidade, né? É para o porquê disso tudo estar acontecendo. Tudo bem, meus amigos? Então, aí, encerramos o elemento ação. Perfeito. Agora vamos ao modo ou meio. Esse aqui é muito importante também. É o elemento que diz respeito à maneira e ou aos recursos pelos quais a ação é realizada. Esse elemento dialoga com a execuibilidade, concretude e interventividade da ação, características indispensáveis à proposta de intervenção. A pergunta a ser respondida para identificar o modo ou meio apontado é:
Como se executa? Por meio de quê? Do quê? Na avaliação da proposta de intervenção, o modo ou o meio equivale a um elemento válido, independentemente de quantos ou quais deles sejam identificados em uma mesma proposta. Então, isso aí não é novidade para ninguém, já falei isso no começo, não adianta, se você colocar 3 agentes, vai contar somente como elemento agente, se colocar 2 detalhes, vai contar apenas como um detalhe, se colocar, sei lá, 3 finalidades, só vai contar o elemento de finalidade, tá? Isso aí todo mundo já sabe. É importante lembrar que não existe modo ou meio considerado elemento nulo. Preste atenção. Elemento nulo pode até não existir. Entretanto, a ineficácia, o erro para esse meio, tá certo? Se você usar o meio errado, se você usar o modo errado, esse modo ou esse meio vai ser desconsiderado do seu texto. Portanto, não se iluda. Nós temos como ter o elemento meio nulo, sim, muito embora o texto da prova o texto da correção do Enem, da prova do Enem, diga outra coisa, tá certo? Mas a gente tem sim como anular. É claro que não é isso que a gente quer, né? Um aspecto importante a ser observado é que não serão considerados modo ou meio ou construções que, embora expressem circunstâncias de modo, ainda não respondem à pergunta como se executam por meio do quê. Por exemplo, o governo precisa aumentar o acesso ao cinema de forma eficiente. A expressão de forma eficiente ainda não basta para identificar o meio de execução prática da ação e, consequentemente, não é contabilizada como elemento. Eu não conto as vezes em que eu encontro, certo? Modos ou meio dessa natureza que a gente acabou de ver aí agora. Eu não conto as vezes. O governo deve trabalhar para promover uma educação de qualidade. Por Jesus, o que é uma educação de qualidade? Certo? Então, isso aí não é considerado como meio, não é considerado meio válido para a nossa discussão. Tome cuidado com isso. Beleza? Portanto, a fim de garantir uma maior eficiência no sistema penitenciário brasileiro, é necessária a reformulação do sistema educacional com o apoio do Ministério da Educação para que promova uma formação humana ampla, por meio de projetos de extensão vinculados às ciências humanas, que auxiliem na formação de indivíduos cientes da importância do bem-estar coletivo. É fundamental que haja melhoria do sistema judiciário com investimento do Ministério da Justiça e Segurança Pública em recursos humanos e tecnológicos para dar celeridade aos julgamentos. Além disso, é de suma importância que o poder público invista em sistemas prisionais com incentivo à ressocialização, permitindo que os apenados possuam posições de trabalho e que possam novamente ser integrados à sociedade. Acompanhe a análise que foi feita aí embaixo, depois desse parágrafo. Ó. De que o trecho em negrito é meio, ninguém tem dúvidas. Tá aí, ó. Para que promova uma formação humana ampla, por meio de quê? De projetos de extensão vinculados às ciências humanas que auxiliem na formação de indivíduos cientes da importância do bem-estar coletivo. Isso aí é o meio, está muito claro, né? Entretanto, o trecho em azul, meus amigos, iniciado por permitindo, representa qual elemento? Eu vou ler de novo aqui. Ó. Além disso, é de suma importância que o poder público invista em sistemas prisionais com incentivo à ressocialização, permitindo que os apenados possuam posições de trabalho e que possam novamente ser integrados à sociedade. De que o trecho em negrito é o meio, ninguém tem dúvidas. Entretanto, o trecho em azul, iniciado por permitindo, representa qual elemento? Será outro meio da segunda ação? Por exemplo, por meio da permissão de que os apenados? Ou, quem sabe, poderia ser uma finalidade ou efeito, a fim de que os apenados. Percebam que há uma confusão de ideias. Essa confusão só ocorreu porque, linguisticamente, o texto não foi claro quanto ao que queria expressar. Perceba que, no primeiro trecho, não restam dúvidas, justamente porque a expressão por meio de foi empregada, denotando o elemento meio. A partir disso, fica a lição. Evite esse tipo de gerúndio. Causa confusão. Sempre que eu estou corrigindo redação de alguém, né? Sempre que eu estou corrigindo a redação de alguém, que alguém apresenta gerúndio, de modo geral,
esse gerúndio está aplicado erroneamente. E quando é na conclusão, piorou. Porque o gerúndio na conclusão, gerúndio transparece em inúmeras ocasiões, certo? Gerúndio pode ser meio, pode ser um modo, né? Até porque nós temos orações reduzidas de gerúndio modais, né? Então, por exemplo, eu vim para casa levando chuva, né? Eu vim para casa levando chuva. Eu vim para casa andando a pé. Então, andando a pé e levando chuva é o modo pelo qual você chegou em casa. É o modo como, pelo qual não, desculpa. É o modo como você chegou em casa. É claro que quando eu falei eu vim para casa andando a pé também pode ser confundido aí, pode ser confundido não, pode ser admitido também como um transporte, né? Ou seja, como um meio pelo qual eu vim. Então, estou percebendo que até numa banalidade, um exemplo banal como eu dei aqui, eu vim para casa andando a pé. Num exemplo como esse, o gerúndio já não é preciso quanto eu quero dizer. Imagine, num exemplo de uma conclusão de um texto como o do Enem, em que vocês são avaliados por tudo que vocês fazem. Cada resquício desse, cada frase dessa, cada palavra dessa, quando o corretor começa a ler, ele vai procurando, vai pensando algumas palavras dessas, certo? Para procurar, eita, isso aqui é um meio ou é um modo? É uma ação? É um agente? Deixa eu ver. Aí vai identificando e já vai marcando lá no checklist. Agente, tá aqui. Ação, aqui. Modo. Aí quando ele pega o gerúndio, aí ele faz, pronto, agora deu a boca serena. É o quê? É meio? É modo? É detalhe? Aí você pergunta, e aí, Diego, o que é que ele faz? E aí eu vou dizer a você o que ele faz. Ele escolhe um para admitir. Ele faz a leitura, interpreta de um modo tal que seja mais adequado ao que está sendo escrito e pontua. Então, digamos, meus amigos, que estejam faltando, por exemplo, né, que estejam faltando 2 elementos para você concluir a sua conclusão. Você colocou 3, ficam faltando 2. Aí você usa, por exemplo, um gerúndio desse aí. Você usa um gerúndio deles para terminar o seu texto, como está acontecendo aí agora. Eu, enquanto corretor, sinto muito lhe informar. Eu tenho que escolher apenas um elemento. Eu tenho que escolher apenas um elemento. Aliás, melhor dizendo, imagine você que esteja faltando um elemento. Um elemento válido. Está faltando um meio. Você já colocou o modo anteriormente. Você já colocou o detalhe. Falta o meio, por exemplo. Aí eu vou na minha leitura, chego lá no último período, olha esse gerúndio e falo, rapaz, é o seguinte, eu estou achando que aí parece muito mais com um meio. Eu acho que não parece com um modo, não. Então, já que está o gerúndio, eu li aqui, estou achando que parece mais um meio e não um modo, eu vou avaliar aqui como sendo um meio. Só que anteriormente, você já tinha colocado um meio. Estava faltando um detalhe. Desculpa, eu me confundi aqui. Eu disse assim, digamos que você já tenha colocado o meio e esteja faltando um detalhe. Pronto, foi assim que eu disse. Aí eu chego nesse gerúndio e fico na confusão se é um meio ou se é um detalhe. Me parece mais que é um detalhe. Então, resultado da história. Você já tinha usado um detalhe antes. Aí vem o gerúndio e eu entendo como sendo outro detalhe. O que acontece? Esses 2 detalhes contam como sendo o quê? Um só. E o seu elemento meio, que seria o obrigatório, fica onde? Do lado de fora. Você não fecha a competência. Mas aí você pensou mais. Mas o corretor entendeu errado, porque você deixou ele entender errado. Simples demais. Sem muita conversa. Foi você quem deixou ele entender errado. Não deixe. É simples. Seja preciso ou precisa quando você for usar as palavras. Tudo certo? Vamos lá. Segundo elemento. Segunda conclusão, desculpa. Assim, sabendo que a problemática discutida é ocasionada tanto pela falta de infraestrutura adequada quanto pelo analfabetismo digital, medidas são necessárias. Portanto, o Poder Executivo, na figura do Ministério da Ciência, Tecnologias e Inovações,
em parceria com as redes de comunicação e as empresas privadas, devem criar e executar o projeto Nova Era. O meio de realização dessa medida consistirá no investimento na infraestrutura das áreas mais periféricas do Brasil, para que possa ter cyberespaço adequado para a conexão, e na disponibilização do espaço público com equipamentos comunitários que facilitem o acesso à internet de todos. E aí, próxima proposta, né? Ao passo disso, nas redes de comunicação, as empresas que tiverem acesso virtual irão fornecer um guia de fácil acesso com aulas de simples linguagem para os grupos marginalizados. Aí, ó, onde tem essa parte aqui, ó, para os grupos marginalizados, analfabetos digitais, a terceira idade, que identifiquem de modo visual as dificuldades dos mesmos e ajudem a incluí-los no mundo virtual com facilidade. Assim, se consolidará uma sociedade mais progressiva. Olha a análise aqui embaixo. Ó. Aqui, por sua vez, houve uma disposição diferente do elemento meio. Ficou mais detalhado e cumpriu a mesma função. Perceba que o meio é também representado por outras ações dos mesmos agentes explicitados no início da proposta. O investimento em infraestrutura, meio 1, e a disponibilização do espaço público, meio 2, serão realizados pelo Poder Executivo, né, mencionado no primeiro período. Então, ó, este texto aqui destinou um meio, tá, como sendo um período, né? Pegou um período para usar como meio. Tem problema, Diego? Não. Diego, eu faço uma oraçãozinha rápida ali, entre vírgulas, por meio de já coloco. Problema nenhum. Eu estou dando possibilidades e mostrando que esse abençoado desse meio precisa aparecer. Essa proposta aí, ela é uma proposta bem diferente, né? Uma proposta que vai ser incrementada e nós iremos ver futuramente, né? Qual é esse tipo de proposta de intervenção que a gente quer passar para vocês, que é a proposta de intervenção integradora, tá certo? É a nossa próxima discussão, por falar nisso, né? Vamos aqui para o efeito, para a finalidade, para finalizar a nossa aula de hoje. O efeito é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. Ele pode vir expresso por meio de uma estrutura indicativa de finalidade, consequência ou conclusão. A pergunta a ser respondida para identificar esse elemento é para quê? Então, galera, trocando em miúdos, o efeito é para que a sua proposta está sendo feita, né? É importante dizer a vocês que o efeito ele pode ser anunciado no início da conclusão, no meio ou no fim. O que importa é que ele exista e que, mais uma vez, lembrando, é um único elemento válido. Mais de um efeito não conta com mais de uma pontuação. Tá aí. Portanto, urge que o Poder Legislativo realize, por meio de efetivas discussões de profundas análises, a execução de um projeto que vise a punição mais rigorosa de criminosos que cometeram abuso sexual de crianças e de adolescentes. Tal projeto deve englobar a participação da população na devida identificação e denúncia, para que, com isso, se tenha um engajamento social e se inicie o combate da crença na impunidade, caminhos imprescindíveis do combate à violência sexual no país, de tal forma que, assim como na história de Harper Lee, isso aí é o repertório que foi utilizado no início do texto, as crianças e os jovens sejam repletos de histórias e experiências positivas contrárias ao contexto objeto. Acompanhe a análise desse parágrafo aí, pessoal, que ele é um pouco mais complexo. Nesse parágrafo merecem atenção algumas características. Primeiramente, fica claro mais uma vez que o elemento linguístico denotador da sua intenção argumentativa, que é o operador argumentativo, precisa ser utilizado obrigatoriamente. Até para alguém com nível de leitura comprometido, fica mais fácil perceber que para quê, né, tá aqui, ó, expressa finalidade. Então, o trecho em negrito é uma das finalidades da medida elaborada. Tá aqui, ó. Para que, com isso, se tenha um engajamento social e se inicie o combate da crença na impunidade. E aí, a finalidade de quê, Diego? A participação da população na denúncia dos casos de abuso sexual. É a finalidade da proposta, né? Que é esse projeto que vise a punição mais rigorosa. Então, o trecho... desculpa. Após essa finalidade desenvolvida, temos um trecho sublinhado, que, propositalmente, não foi marcado de negrito e, portanto, não é efeito. Perceba que esse trecho expressa
uma informação a mais acerca de dois elementos: engajamento social e combate da crença na impunidade, que são caminhos imprescindíveis no combate à violência sexual no país. Dessa forma, se é informação a mais, é detalhe, não é efeito. Veja só. Isso aqui, veja só. Tal projeto deve englobar a participação da população na devida identificação e denúncia. Para quê? Finalidade, né? A finalidade do projeto. Com isso, se tem o engajamento social e se inicia o combate da crença na impunidade. Galera, caminhos imprescindíveis no combate à violência sexual no país é justamente o combate da crença na impunidade. Isso aqui é o que, meus amigos? Que função sintática é essa? Veja como o conhecimento de gramática é importante. Isso aqui é o aposto. Isso é um aposto explicativo. Está se explicando, tá certo? Dando um detalhe a mais, uma informação a mais, do que seria o combate da crença na impunidade. É um caminho imprescindível. Engajamento social e combate, né? Os dois, ó. Para que se tenha engajamento social e se inicie o combate na crença. Aí, por isso que ele fala caminho, por isso que é plural. Caminhos imprescindíveis no combate à violência sexual. É um detalhe, tá? Mais adiante, em negrito, novamente, temos o trecho que se inicia por de tal forma, aqui, ó. Terminado o aposto, vem de tal forma que, assim como na história de Harper Lee, as crianças e os jovens sejam repletos de histórias e experiências positivas, ao contrário do contexto odier. Aí, gente, tá aqui, ó. Mais adiante, em negrito, temos o trecho que se inicia por de tal forma, que é, mais uma vez, outro efeito, só que desta feita do detalhe anteriormente exposto. Lembrando sempre que o fato de possuir dois efeitos não significa dizer que lucrará pontuação extra, conta apenas como um dos elementos válidos, mas, sem dúvidas, dá mais robustez à proposta. Para finalizar a análise, queremos chamar a atenção para o trecho em azul. Vou voltar lá, aqui, ó. Urge que o Poder Legislativo realize, por meio, aqui é o meio que a gente falou agora, ó, a execução de um projeto que vise a punição mais rigorosa de criminosos que cometeram abuso sexual de crianças e adolescentes. Olha só. Para finalizar, vamos ao trecho em azul. A priori, parece ser um efeito, não é? Devido à estrutura que vise a, mas não é. Perceba que, sintaticamente, a oração em azul representa uma oração subordinada adjetiva restritiva. Isto é, ela tem função de caracterizar o projeto. Se tem função de caracterizar, acrescenta informação. E se assim o for, é outro detalhe e não outro efeito. Sacou? Então, isso que está de azul aqui, meus amigos, é uma oração adjetiva restritiva. Portanto, ela tem função de detalhar. Lembrem-se de que nós temos dois tipos de oração adjetiva. A oração adjetiva restritiva e a oração adjetiva explicativa. A restritiva, ela tem a função de restringir o que é amplo. E a explicativa tem a função de explicar o que é restrito. Por isso, o que marca a diferença, além de semântica das duas, é a presença da vírgula, né? Quem tem vírgula é a explicativa, a restritiva não tem vírgula. Tá certo? Então, essa oração em azul aí, ela não é um efeito, ela é um detalhe. E agora, aqui tem mais, ó. Portanto, outra conclusão. Portanto, é inegável a necessidade da ação do Estado para superar os desafios e efetivar a ação de órgãos do país. Nesse contexto, o governo, através do Ministério da Saúde, em parceria com as equipes de cirurgia dos hospitais, deve criar a instituição Doa Mais, a qual terá o intuito de profissionalizar enfermeiros e médicos de todo o Brasil, de forma que, ao final do curso, cada unidade terá, no mínimo, uma equipe especializada na realização de transplantes. Com isso, o sistema estará com a sua capacidade máxima para, de forma efetiva, transplantar estruturas humanas e, consequentemente, dar uma nova vida a milhares de brasileiros. Já nesse parágrafo, temos um fenômeno muito conhecido e utilizado por vários alunos para preencher o detalhe. É o efeito do efeito. Perceba que ele não está em negrito porque, de fato, não é o efeito em si da proposta, mas o desdobramento do primeiro efeito, o que lhe confere o posto de detalhe, de acréscimo de nova informação.
Além de profissionalizar enfermeiros e médicos, efeito da criação do projeto do A Mais, que é a ação, cada unidade terá, no mínimo, uma equipe especializada. Após esse recurso, mais uma vez, temos outro efeito, desta feita do detalhe, como no parágrafo 1. Sim, nós podemos elaborar efeito do efeito e do detalhe. O efeito pode ser do próprio efeito e pode ter um efeito do detalhe. Olha só, vamos ver aqui para o texto, para ficar mais bem explicado. Nesse contexto, o governo, através do Ministério tal, em parceria com a equipe de cirurgia, deve criar a instituição. Está aqui. Isso aqui é o projeto. É a ação. A qual terá o intuito de profissionalizar enfermeiros e médicos de todo o Brasil. Isso é o efeito da ação. De forma que, ao final do curso, cada unidade terá, no mínimo, uma equipe especializada na realização do transplante. Isso é o detalhe do efeito da ação. Entendeu agora? Detalhe, informação extra. Com isso, negrito de novo. O sistema estará com sua capacidade máxima para, de forma efetiva, transplantar estruturas humanas e, consequentemente, dar uma nova vida a milhares de brasileiros. Essa parte negrito todinha aqui é outro efeito, só que desta feita do detalhe, a partir disso aqui, né? Pode ser entendido também, nada impede, que isso seja um efeito da proposta de modo geral. Esse com isso aí é bem amplo, né? Ele vai dar um ar aí de, com tudo isso que eu acabei de propor, o resultado, perdão, o resultado vai ser isso aí. Tudo certo, minha gente? Espero que vocês tenham entendido. É interessante lembrar, por fim, que a posição em que o efeito se encontra no parágrafo conclusivo pode variar. Pode aparecer tanto no início, quanto no meio, quanto no fim. Eu acabei de falar isso da pouco. Abaixo segue o trecho em que ele aparece no início do primeiro período. Olha aí. Para que as periferias não sejam esquecidas e também tenham acesso ao cinema, o governo federal deve, e aí vem a proposta. Para que as periferias não sejam, etc, etc. Ou seja, a finalidade vem logo no começo. Tá? Não tem problema. Você pode fazer do jeito que você quiser. Fique à vontade. Beleza? Ok, meus amigos. Por hoje é só. Nós paramos aqui no detalhe ou no detalhamento, como queira. Próxima aula, a gente conclui, né, a nossa discussão sobre os elementos válidos e depois de concluir a discussão sobre os elementos válidos, a gente vai para o nosso projeto, né, de proposta de intervenção, que é a proposta de intervenção integradora. Ok? E estamos nos encaminhando para o fim do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado, espero que estejam satisfeitos e também aguardo o retorno de vocês sobre possíveis intervenções. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela paciência, pela persistência e espero que estejam todos bem. Um abraço, meus amigos. Até a próxima.